muitas, né? A gente não dá para falar de todas aqui, mas você vai tomar um gostinho, porque o Espírito Santo preparou uma mensagem para a gente, dentro daquilo que a gente ministra na Avance, para a sua família. E eu queria que você recebesse o Rubi com muito carinho, queria que você estendesse as suas mãos para cá, a gente vai orar por ele. Você pode estender as suas mãos para cá. Espírito Santo, que o Senhor use o teu filho na unção e na graça, no poder, na manifestação da glória, que tudo quanto tu colocaste no coração do teu filho, Senhor, possa fluir, que haja cura, que haja, Senhor, ensinamento, que haja restauração de famílias aqui. Nós o abençoamos no nome de Jesus. Deus te use, filho. Amém, pastor. Amém. Uhul! Glória a Deus. Quem está alegre aí? Prazer inenarrável estar aqui com vocês. A gente tem uma alegria muito grande de servir e de compartilhar aquilo que Deus tem compartilhado conosco. E nada disso aqui, gente, é um fruto do acaso. Isso aqui já estava definido, escrito na eternidade. Amém? Você não é um fruto do acaso. A sua família não é um fruto do acaso. Você não está aqui porque você não teve uma outra opção. Deus trouxe você aqui para comunicar algo e acrescentar algo a mais no teu espírito e no teu coração. Hoje, a gente tem uma movimentação na escola, né? A escola está promovendo em todas as igrejas, onde possuímos polo, e aqui no Polo Bangu temos um polo, como o pastor Marcos falou, que se chama o Avance Day, onde está sendo ofertado todos esses descontos, todas essas facilitações para que você seja inserido, para que você abrace a ideia de um projeto de desenvolvimento. A Escola Avance, a gente costuma sempre dizer que é um projeto de desenvolvimento. Você não vem apenas cumprir um currículo pedagógico, você não vem apenas cumprir etapas, mas você participa de um projeto de desenvolvimento. E a Escola Avance é tudo isso e muito mais. E aí, quem somos você já conhece, sendo bem prático e objetivo. Se você deseja cumprir o seu propósito, se você precisa se alinhar e se adequar a tudo aquilo que Deus tem para a tua vida ministerial, porque queridos, queridas, vocês têm um chamado de Deus. Amém? Você não foi chamado por Deus apenas para frequentar cultos, mas você foi chamado, você foi transportado de um império de trevas e foi inserido no reino de Deus. E no reino de Deus você tem um papel a cumprir. Você não é um fruto do acaso. Você foi chamado por Deus para executar e para exercer uma grande obra. E a Escola Avance vai potencializar, vai ajudar você a vivenciar todo esse desenvolvimento e crescimento espiritual. Essa escola é para você. Os nossos anos aqui falam um pouco do nosso currículo. Nós temos aqui uma formação da escola que totaliza 3 anos, né? No Polo Bangu nós temos funcionando e operando os 3 anos presencial. Então nós temos turmas presencial e muitas pessoas, quando começam a escola, elas falam assim: será que eu vou conseguir? Será que isso daí é para mim? Será que eu vou conseguir me encaixar nesse processo? Né? Mas saiba que sim, muitas pessoas... Cadê os avanços aqui? Cadê os avanços? É isso aí. Tem alunos que já se formaram, né? Tem alunos que estão aí conosco. E aí um pouquinho do nosso currículo, primeiro ano, um pouco mais ainda do nosso... Aqui, ó, como você se matricular, tem o QR Code aí para você. No banner, ali na nossa área de convivência, nós temos um banner com o QR Code para facilitar também isso. Você vai apontar lá a câmera do seu celular e aí vai direcionar você para o link do site da escola. Além do Linktree, como foi falado pelo pastor, você pode... Existem inúmeras maneiras de você se matricular e fazer parte de tudo isso, ok? Como foi falado, apenas aí reforçando, né?
O Avance Day, você tem o desconto de 20% em toda a mensalidade anual, né? Então você vai pagar o ano inteiro com desconto. E aí você, maiores detalhes, maiores informações, maiores dúvidas que você tiver, você pode nos procurar. E você está sendo convidado para fazer um 2026 diferente. Só vai ser o mesmo ano se você quiser. Mas você está sendo convidado para fazer a diferença. E nós temos testemunhos de alunos que começaram a fazer a escola e estavam desempregados. Não tinham condição de pagar a escola, começaram e diziam assim, será que eu vou conseguir? Eu não sei se eu vou conseguir. E Deus abriu portas. Deus fez milagres, sabe? Deus abriu as comportas do céu na vida de pessoas que entenderam o chamado de Deus. Então, queridos, eu queria dizer para você que o maior interessado em ver você crescendo, o maior interessado em ver você desenvolvendo o seu ministério, o maior interessado em fazer e contribuir para que você cresça é Deus. E você acredita que Deus não vai movimentar as coisas a teu favor à medida em que você se movimenta? O céu se movimenta a teu favor quando você também faz a sua parte. Quando a gente se decide sair da zona de conforto, quando a gente se permite ser tratado, quando a gente se permite ser ministrado por Deus, o céu se movimenta em nosso favor. Amém? Que você entenda o chamado de Deus. Pode colocar lá outra tela para a gente? Que você nos procure. Você já conhece tudo que a escola pode te oferecer, então você é um convidado. É possível viver em um mundo tão agitado, tão corrido, em um mundo onde todos nós somos bombardeados por inúmeras demandas. É possível ouvir a voz de Deus. É possível estar num lugar de crescimento. É possível estar num lugar preparado por Deus para que você possa ir mais longe e mais rápido. Amém, queridos? E nesta aula, neste módulo, é um módulo que a gente ama, é um módulo que fala muito conosco e a gente tem essa oportunidade de falar sobre os princípios de Deus para a família, né? Nós falamos de apenas alguns princípios, porque não dá para falar tudo, né? Esse módulo na escola, ele tem 4 aulas, né? 4 semanas, como a maioria das disciplinas da escola. A cada 4 aulas muda-se o módulo, muda-se o professor, e aí você vai tendo toda a oportunidade de estar ouvindo coisas diferentes. Mas no Princípios de Deus para a Família, existe um módulo que Deus assim nos deu uma direção de falar, nos deu assim, sabe, Deus deu assim uma direção para que a gente tocasse nesse ponto, que é justamente a aula de número 2, que é a segunda chance. A aula da segunda chance em todos os polos que a gente tem a oportunidade de ministrar. Queridos, deixa eu compartilhar algo para você. A gente sai da igreja local e vai para outras igrejas e, pasmem os senhores e as senhoras, as demandas não são diferentes, as demandas são iguais. Porque a palavra, quando ela penetra no coração daqueles que se permitem ouvir, ela começa a confrontar. E aí, a gente tem inúmeros testemunhos, né, pastora? A gente tem inúmeros testemunhos de alunos, e os alunos às vezes se emocionam na hora da aula, às vezes falam coisas da sua vida, sabe? E às vezes as pessoas pensam que só o seu problema é seu, e que só você passou por aquilo, mas existem outras pessoas que também passam pelas mesmas situações. Independente do polo, independente da igreja, queridos, independente do lugar, esta aula de segunda chance é a aula que a gente tem mais dificuldade de acabar ela no horário. A gente tem um horário. E quase sempre, se ela é antes do intervalo, a gente tem que correr para poder deixar os alunos irem lanchar. Se ela fica para o segundo tempo, de acordo com o dimensionamento da escola, a gente tem que correr e lutar muito para acabar dentro do horário, porque
é algo tremendo da parte de Deus. E nada mais, nada menos do que a palavra, porém com um direcionamento, ok? E aí eu queria que você me emprestasse a sua atenção para que nos próximos minutos Deus possa estar acrescentando sobre a sua vida nessa aula, pregação, aula. Deixa Deus trabalhar naquilo que Ele quer trabalhar, deixa Ele semear no teu coração a semente, a boa semente que é a palavra. E o meu desejo, o desejo de Deus, é que corações férteis recebam a boa semente, que é a palavra de Deus. E esta semente, ela não vai produzir só a 30, não vai produzir só a 60, mas ela vai produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos, uma breve palavra de oração me acompanhasse. Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade, aonde a transmissão deste culto está chegando, está sendo alcançada. Deus, que famílias recebam o recado da tua parte, que, Senhor, o teu nome seja glorificado. Eu te peço, me instrumentalize, me direcione para aquilo que o Senhor quer comunicar com o teu povo, com a tua igreja, porque todos nós somos alunos e assentamos para ouvir as palavras do Mestre Jesus. Nós assim te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Então, alunos da escola, quem não é vai ser, amém? Se nos próximos minutos você é um aluno da escola, em João no capítulo 8, versos 1 até o verso 11, você vê o relato que você já conhece, aquela prostituta, né? Todo aquele contexto que você já conhece, inclusive não havia sido combinado. Pastor Pete, o segundo louvor, falou exatamente sobre isso. Eu estava ali, eu falei, como é que o Espírito Santo faz, né? A gente não comunicou, não falou nada, mas Deus já estava no propósito de Deus comunicar isso aqui, né? E então, assim, a história você já conhece. Só que eu queria chamar a tua atenção para os versículos 10 e versículo 11, aonde Jesus se ergue novamente e diz a ela: onde estão os teus acusadores? Nenhum desses condenou você? A gente está usando a versão da tela que está ali, a versão é a Bíblia Viva, tá? Um pouquinho de repente diferente da qual você possa estar consultando e confrontando aí com você, né? A edição que de repente você possa estar usando aí para acompanhar. Nenhum deles condenou você? Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? Nenhum deles condenou você? Versículo 11: não, Senhor, disse ela. E Jesus disse: eu também não. Vai e não peques mais. Observe que Jesus não criticou, não aplicou nenhuma medida punitiva. Jesus não apontou dedos para acusá-la, porque a acusação ela já tinha sofrido por aquela multidão. E aquela multidão de acusadores queria apenas a morte. Porque é sempre assim, o acusador, ele não está preocupado em restaurar ninguém. Ele quer contribuir para a morte. Mas você, meu irmão e minha irmã, aluno, você foi chamado por Deus para não dar ouvidos àquilo que o diabo fala, àquilo que os acusadores falam, àquilo que as pessoas que lançam palavra contrária falam para você. Mas você foi chamado por Jesus para ouvir aquilo que Ele tem para comunicar ao teu espírito e ao meu. Ele diz para mim e para você: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, versículo 28. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, queridos, o maior peso Jesus já levou. Você não precisa carregar o peso da culpa. Você não precisa mais levar ou carregar o peso da acusação. A sua casa e a sua família em Jesus já foi feito livre. Todo o peso, toda a culpa, todo o peso do pecado, todas as palavras contrárias, tudo aquilo que não provém de Deus e só vem para não acrescentar em nada,
você só carrega se você quiser. O maior peso, a maior dificuldade, a maior impossibilidade, Jesus já carregou na cruz. Amém, queridos? Olha o que diz Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, porque tudo que a gente fala na escola está alinhado com a palavra, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Mas olha, esta passagem você também já conhece, a gente só faz menção para que a gente forme aqui um alicerce, uma base para aquilo que a gente quer construir no seu entendimento e acrescentar na tua vida. Pedro chega até Jesus e pergunta: mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Né? E aí, um grande detalhe aqui, Jesus estava fazendo menção a uma expressão hebraica que simboliza um número infinito de vezes, ou seja, não é apenas 490 vezes. Cadê os bons de matemática aí? 70 vezes 7. Certo, professor? Não é apenas 490 vezes. Já pensou? Você vai botar um quadro lá e toda vez que você perdoar, você vai marcar um X. Você vai marcar um X. E venceu o limite. Tem gente que em uma semana estoura. Estoura esse limite rápido. Mas Jesus não falou para que você contabilizasse isso. Jesus estava usando uma expressão do hebraico comum aos judeus, ok? Mateus foi escrito para os judeus, o evangelista Mateus escreveu para o povo judeu, como a gente fala na escola, né? E você já sabe. Então, 490 vezes simbolizava um número infinito de vezes, ou seja, todas as vezes em que for necessário. Independente da gravidade, independente da situação, perdoar é a prática do Evangelho. Nós estamos falando de segunda chance. Não existe segunda chance sem perdão. Não existe uma outra oportunidade sem perdão. Então, queridos, viver o Evangelho é justamente andar na contramão do sistema. É o confronto com a inclinação da carne. Ok? A carne vai falar, não perdoa. Ele ou ela não merece. Não perdoa. Mas o Evangelho vai dizer para você, 70 vezes 7, meu irmão, todas as vezes em que for necessário. E queridos, vamos desdobrar melhor isso aqui. Perdão é uma decisão. Perdão não tem a ver com sentir vontade de perdoar ou encontrar o momento certo. Querido, perdão é uma decisão. É lógico que existem casos e situações que a gente não pode generalizar, ok? Porém, o Espírito Santo vai te ajudar a liberar esse perdão que você precisa. Porque, queridos, perdão retido, você impede desenvolvimento daquilo que Deus tem na tua vida. E espiritualmente, mais à frente, nós vamos falar sobre portas, sobre legalidades que a ausência do perdão promove em um relacionamento, seja ele qualquer que seja. Ok? E aí, falando um pouquinho da etimologia da palavra perdão, aí ativando o modo avance aqui, né? A palavra perdão vem do latim perdonare e significa dar totalmente ou doar por completo. Então não existe meio perdão, não existe 35% de perdão, não existe 75% de perdão. Ou você perdoa ou você não perdoa. Não tem como ficar em cima do muro. Não tem como utilizar o artifício da isenção. Você precisa decidir por aquilo que a palavra de Deus te direciona. Ok? Todas as vezes que as circunstâncias apontarem para mim e para você, não há possibilidade de recomeçar. Não tem jeito. Olha, mas essa situação aqui é caótica. Essa situação aqui é o caos. Essa situação aqui não tem jeito.
Não tem como mais. Daqui foi o limite, foi a gota d'água para transbordar esse copo cheio de água. Todas as vezes que você diz que não tem jeito, ou que a circunstância diga para mim e para você que não tem como perdoar, não tem jeito, Deus diz que há possibilidade do recomeço. Deus mostra que há possibilidade, para que você viva aquilo ali que está lá na tela, ó. A tua casa com amor, vivendo o alvo, ok? Fluindo na direção daquilo que Deus tem para a tua casa. Sua família foi feita e construída por Deus para andar juntos. Não adianta um caminhar para um lado e outro caminhar para outro. Não adianta você ir em uma direção e as outras pessoas ou componentes da sua família irem numa direção oposta. Mas a família foi feita para andar junta. E quando a gente fala de andar junto, a gente não está falando de todos concordarem com todas as coisas. Está aí uma grande questão. Você precisa aprender a conviver com os componentes da sua casa, aprendendo a respeitar as diferenças. Porque cada um tem um temperamento, cada um tem uma forma de pensar ou de reagir a determinadas situações. E às vezes a gente quer que todo mundo seja igual. Às vezes a gente quer enquadrar determinadas pessoas e determinadas reações. Não, assim tem que ser assim. Não, tem que ser assado. Porque você não fala, você não se posiciona. Queridos, cada um tem um temperamento, irmão. Amém ou não amém, gente? Cada um tem um temperamento, cada um reage de um jeito. E nós, enquanto família, nós precisamos aprender a conviver com as diferenças. Conviver com as diferenças não é concordar com tudo que está errado. Não é para você ser conivente com o que está errado, porque o que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Mas conviver com as diferenças, você vai praticar o que Jesus ensinou para mim e para você. Ame. Ame o seu cônjuge. Ame o seu filho que tira a sua paciência. Por mais que você tenha vontade de esganar. Isso quase nunca acontece, né? Tenho vontade de esganar, eu vou... Não, irmão. Ame. Jesus é amor e Ele ensina para mim e para você. Ame. Conviva com as diferenças, porque senão você não vai a lugar nenhum. Falamos isso, por quê, queridos? Existem inúmeras pessoas vivendo de aparência. E o Evangelho não quer que você viva de aparência, mas o Evangelho quer que você viva em plenitude de vida. A gente precisa retirar as máscaras. A gente precisa não se conformar com a mesmice. Porque o Evangelho traz para mim e para você novidade de vida. Porém, eu preciso querer ser transformado. Senão eu vou começar mais um ano e vou terminar mais um ano do mesmo jeito. E depois eu vou dizer que a culpa é do pastor, que a culpa é da igreja, que a culpa é porque não acontece, porque Deus não responde. Aonde está a mudança? Deus chama a mim e a você para mudar. Você precisa sair desta inércia. Você precisa, Jesus está te convidando. A gente precisa querer mudar. A gente precisa deixar o Espírito Santo virar a página para que uma nova história seja escrita dentro da tua casa, para que você conceda a segunda chance. Sabe, queridos, aonde não há possibilidade de recomeço, Deus mostra que há possibilidade. Para toda ação existe uma reação. Não espere pelo outro. Não, eu só vou fazer se ele fizer. Não, eu só vou resolver se ela fizer. Não, esse meu filho aí, vou te falar, eu já falei, já bati, já briguei, já belisquei. Já aconteceu o drone voador. Já viu o drone voador?
Drone voador, a chinelada da mãe. A mãe está na cozinha e lança o drone, irmão. O filho está lá na sala, ela não erra. Já usou o drone voador, já usou de tudo. Mas esse menino, essa menina não quer ouvir. Queridos, entrega os teus filhos na mão de Deus. Não vai adiantar você falar. Não vai adiantar você bater boca, botar dedo na cara. Não vai adiantar. Não resolva do seu jeito. Peça sabedoria e direção a Deus para lidar com conflitos. Eu falo isso para você porque, queridos, na minha vida eu aprendi e tenho aprendido com Jesus a administrar conflitos. Não está tudo resolvido, não está tudo certo, mas a gente está caminhando para evoluir e para crescer. Ok, queridos? Amém até aqui? Você não precisa ser perfeito, a sua casa não precisa ser perfeito, mas você precisa ter um coração ensinável. Amém? Não espere pelo outro, dê o primeiro passo. Seja você a diferença. Mas eu estou certo, professor. Não, professor, peraí. Quem está certo sou eu. Quem errou foi ele. Quem errou foi ela. Queridos, dê o primeiro passo. Exercite a obediência, porque você vai ver a mão de Deus removendo impossibilidades dentro da tua casa. Amém? E quando falamos de segunda chance, existem 3 pilares que a gente sempre fala nessa aula, que são esses aí, ó: reconstruir, restaurar e construir. Quando a gente fala de reconstrução, nós falamos de reformar algo a partir do que já existe. Você vai reconstruir ou você vai reformar, é algo que já está lá. Ok? Quando falamos de restaurar, quando falamos de restauração, nós trazemos algo ao seu formato original. Então, restauração é diferente de reconstrução. Ok? Você já viu lá, quando o pessoal da construção civil vai realizar restauração em um museu de arte barroca? Não é assim? Ele vai lá e faz o quê? Restauração. Por quê? Vai trazer o formato original, de lá de 1918, de lá de 1913, e por aí vai, ok? Isso é restauração. E a construção propriamente dita é edificar algo novo que ainda não existe. Então, construir, reconstruir, reformar, sabe? Esses pilares precisam estar muito presentes da nossa vida, porque constantemente você vai precisar construir coisas que não haviam sido construídas. Constantemente você vai precisar restaurar coisas. E aí a gente fala para os casados, né? Os casados que têm mais de 15 anos, mais de 20 anos. Por falar nisso, cadê os casados aqui? Casados. Uhul! Ó, casado já está na terra prometida, amém? Cadê o seu anel do poder? Cadê o anel do poder aí, ó? Olha lá. Casado anda com aliança, amém? Casado não tem vergonha de mostrar que é casado, anda com aliança, para mostrar, porque você está revelando para as pessoas o compromisso que você tem com o seu cônjuge. Ok, queridos? Então, você já está na terra prometida. E às vezes a gente precisa de pequenos ajustes para que a plenitude de Deus alcance a nossa casa. Um ponto de reflexão para a prática da segunda chance, queridos. Será que é só você que sofre? Será que é você apenas que já foi traído? Será que só você que sofreu, passou, participou de uma decepção com alguém? Será que nós não temos sido orgulhosos? Será que temos exercido a empatia? E quando a gente fala de empatia, a gente sempre utiliza o exemplo do sapato masculino e do sapato feminino, né?
A esposa, de repente você faz o teste aí, dever de casa para você, vamos praticar a nossa metodologia ativa. A esposa pega o sapato do marido e calça, vê se fica confortável de andar. Marido, faz a mesma coisa, usa o calçado da esposa, vê se vai ficar legal para andar. Se for salto alto, aquele vai ter que, não é assim? Isso é o melhor exemplo da empatia. Você se colocar no lugar do outro. Calça o sapato da sua esposa. Marido, calça o sapato da sua esposa. Na hora que você mais critica ela e na hora que você menos procura entender. Tenta entender o quão difícil é para a mulher lidar com tanta coisa. Cuidar de filho, cuidar de marido, administrar uma casa. Hoje a maioria das esposas trabalham fora. Queridos, não é fácil para ninguém. E vice-versa, esposa, tenta entender o lado do seu marido também. Às vezes a gente só quer ser atendido. Queridos, não podemos ter uma atitude de egoísmo. Para que a gente pratique a segunda chance, a gente precisa refletir sobre estes pontos aqui. Se eu não tiver empatia, se eu não me colocar no lugar do outro, eu não vou conseguir praticar a segunda chance. Jesus quer que você pratique com o seu próximo a segunda chance que você já recebeu dele. Você sabia que você só está aqui hoje porque você foi perdoado? Amém? Você já foi perdoado. Você já recebeu o perdão. Então não é impossível perdoar quando nós entendemos que já fomos perdoados. Você já recebeu o perdão. Queridos, eu não sei se você já foi perdoado de alguma dívida. Se você tinha de repente uma dívida alta e você recebeu a notícia que aquela dívida já foi quitada. Não é uma boa notícia que você recebe? Não é um alívio? É ou não é? Queridos, a ausência do perdão promove peso, promove tudo isso que a gente está falando aqui para você. Não é impossível perdoar quando você entende que já foi perdoado. O problema é como a pastora Ivone falou hoje pela manhã. É que o diabo atua na identidade, ele tenta desconstruir a identidade do crente. Porque quando o crente não sabe ou não tem firmeza quem ele realmente é em Jesus, ele tem dificuldade de entender que ele já foi perdoado. E se ele tem dificuldade de entender que ele já foi perdoado, como é que ele vai praticar o perdão para o próximo? Como é que ele vai exercitar tudo que está na palavra, tudo que Jesus nos orienta? Então, queridos, não deixe o diabo interferir, desfazer ou fracionar a sua identidade. Você é filho, você é filha, você é herdeiro e co-herdeiro. Você precisa declarar todos os dias: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu consigo tudo aquilo que a Bíblia diz que eu vou conseguir. Eu vou conquistar tudo aquilo que a Bíblia diz que eu vou conquistar. Não precisa forçar a porta. Não precisa forçar a barra. Seja apenas fiel. Obedeça a palavra. A gente dá crédito a tanta coisa, mas quando a gente abre a palavra, a gente às vezes se esquece que Deus está falando diretamente conosco. E às vezes a pessoa fica preocupada em ouvir ou receber uma revelação de um profeta. Queridos, a maior profecia é a Bíblia aberta. A Bíblia fechada é como um livro qualquer. Mas a Bíblia aberta é Deus falando comigo e é Deus falando contigo. E o Cristo a quem pregamos, o Cristo a quem ministramos, o Cristo a quem apresentamos se revela através da palavra. Observe você em Mateus no capítulo 3, só para fechar essa linha de raciocínio da quebra da identidade. Mateus no capítulo 3, Jesus Cristo é batizado nas águas por João Batista, o último dos profetas.
aquele que preparou o caminho para a vinda de Jesus, do Mestre. No ato e no momento em que Jesus está, preste atenção nisso aqui, no ato e no momento que Jesus está sendo batizado, algumas coisas acontecem. Desce a pomba, simbolizando a presença do Espírito Santo, não é isso, gente? Amém? E veio uma voz do céu que brada o quê? Deixa eu ver a galera boa de Bíblia aí. Amém. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, em quem me compraz. Então no capítulo 3, presta atenção, no capítulo 3 de Mateus, o próprio Deus confirma, afirma e ratifica que Ele é o Filho de Deus, em quem me compraz. Porém no capítulo 4, capítulo à frente de Mateus, Jesus é levado ao deserto para ser tentado. E no momento da tentação, onde Jesus está sendo confrontado pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás, a primeira coisa que o diabo fala para Jesus: se tu és filho, transforma esses pães em pedra. Ora, se o próprio Deus, no capítulo anterior, afirma e reafirma que Jesus era filho, olha Satanás usando de artimanhas e artifícios para colocar em xeque a paternidade de Jesus. Entende isso? Queridos, você precisa entender, você precisa colocar na tua cabeça que nós lutamos com um ser espiritual que conhece todos os versículos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Satanás conhece mais Bíblia do que qualquer doutor em divindade, do que qualquer teólogo, ok? Do que qualquer bacharel, porque o pessoal hoje em dia cria tanto título, né? Faz tanto currículo. Satanás conhece mais Bíblia do que qualquer teólogo. Então você lidar com um ser que é astuto, e se você não tiver plenamente firmado na palavra, sabendo quem você é em Cristo, o inimigo te toma os teus direitos, ok? Amém até aqui, gente? Amém. Então nós estamos falando do conceito de identidade, do conceito de paternidade. Você precisa entender que já foi perdoado como filho, para que você alcance a possibilidade de viver o perdão de Deus e de praticar o perdão de Deus. Você lembra quando você chegou na igreja pela primeira vez? 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás, passa de repente um filme aí na tua cabeça, né? Como era você há 15 anos atrás, como era você há 20 anos atrás, como estava a sua vida, quanto era o seu salário, aonde você morava. Queridos, o tempo passou e você está aqui. Tentaram te parar, mas não conseguiram. O inferno tentou contra a tua vida, mas Deus foi maior e você se manteve de pé. Amém? Glória a Deus. As artimanhas do inferno não param. Mas como é que você estava alguns anos atrás? É possível perceber a evolução. É possível perceber o crescimento, porque você está evoluindo. Você está crescendo. Deus já te deu o perdão. Deus já te deu uma segunda chance. E você precisa praticar isso com as pessoas pelo qual você se relaciona. Como nós falamos para você, conceder a segunda chance não é concordar com atitudes incoerentes. Não é concordar com aquilo que está errado. O que está errado, está errado. O que está certo, está certo. Perdoar não é concordar com o que está errado. Perdoar é perdoar. Como nós falamos da origem da palavra perdão, o perdão é justamente aquela ação completa, nada fracionada. Você perdoa, você vai pontuar e sinalizar o que não está certo, ok? E aquele que foi perdoado não deve repetir erros antigos. Está aí o grande problema. Às vezes as pessoas recebem o perdão, são perdoadas, já está na segunda, na terceira, na quarta, na quinta chance, errando o mesmo erro. Queridos, nesta noite,
Deus chama a mim e chama você para que você trabalhe os novos erros. Deixa os erros do passado para trás, ok? Está na hora da gente virar a página. A gente não pode se conformar com a mesmice, com o mesmo erro, com o mesmo pecado, com a mesma situação. Quando fica nervoso, quando fica de cabeça quente, fala o que vem na cabeça. Queridos, não faça isso, senão você vai ter dificuldade de praticar o perdão e de receber o perdão também. A nossa jornada precisa focar em trabalhar os novos erros e não na repetição dos erros. Sabe por quê? Porque nós aceitamos os nossos acidentes de percurso, mas nós temos dificuldade de lidar com os acidentes de percurso do próximo, da pessoa que convive com você. Quando o negócio é contigo, mas eu fiz isso porque eu estava num dia legal, não estava num dia legal. Mas quando é com a outra pessoa, você vem com um tanque de guerra, com 30 pedras na mão, com chicote, com lança, com isso, com aquilo. Mas você se esqueceu que há 2 ou 3 dias atrás você fez algo igual ou semelhante. Você se relevou, você se perdoou. A gente precisa ter esse equilíbrio para que a gente viva o processo da segunda chance e do perdão. O perdão, ele precisa ser de dentro para fora. Observe você, queridos alunos, o que diz lá em Mateus no capítulo 18, nos versos 36 e 35, aonde Jesus relata a parábola do credor incompassivo. Lá nessa parábola, Jesus fala de alguém que foi perdoado, alguém que recebeu o perdão, mas esse alguém que recebe o perdão não exerce o mesmo perdão com o seu conservo. Entende? Olha o que Jesus está falando, olha só. Quando a gente não libera perdão, vai acontecer o que aconteceu ali, o que Jesus relata nessa parábola do credor incompassivo. Verdugos, carrascos. Isso fala de uma ação espiritual que promove uma prisão. Sabe, queridos, quando não há perdão liberado, nós ficamos aprisionados a situações mal resolvidas. Toda vez que quando não resolveu o problema, quando não perdoou, vai passar 1 dia, 2 dias, vai passar 1 ano, 2 anos. Quando tiver uma discussão, quando tiver uma situação, vai sempre voltar lá naquele dia, lá naquela volta. Por quê? Não perdoou. E aí, a gente às vezes observa pessoas com muito tempo de casado, 40 anos, 50 anos, e a pessoa às vezes fala de uma coisa que aconteceu lá no primeiro ano de casamento e não resolveu, não foi lá e não perdoou. Não precisa não, perdoa não precisa não, isso aqui é bobeira, isso não é tão importante, vamos empurrar essa poeira para debaixo do tapete. Queridos, a gente precisa levantar o tapete dos nossos relacionamentos e remover todas as poeiras que a gente colocou lá para baixo. Aqueles assuntos que de repente não foram ali, a gente não está falando, o intuito aqui não é fazer nenhuma regressão com você, tá, querido? Fique tranquilo, ninguém vai fazer regressão com você. Só que você precisa resolver conflitos. Nós precisamos resolver coisas que ainda não foram resolvidas, para que a sua vida cresça, para que o seu ministério prospere, para que o seu casamento seja abençoado, para que você seja frutífero na sua igreja local, para que você viva o fluir de Deus. Você precisa ter um coração liberado. Você precisa deixar o Espírito Santo tratar o seu coração, para que a gente viva o novo de Deus, ok? Para que a gente receba o vinho novo de Deus sobre os nossos odres, como está lá em Mateus no capítulo 9, para que você receba o vinho novo, você não pode ter os mesmos odres velhos. Você precisa de novos odres para receber vinho novo de Deus. Amém? A segunda chance alcança a minha casa, a segunda chance alcança a sua casa. E eu não sei você, queridos, mas eu não gosto de ser aprisionado por nada, porque eu já entendi que Jesus me libertou. Eu já entendi que eu fui livre em Jesus, então eu não preciso me conformar com prisão,
com celas que me prendam, com bolas de ferro que eu tenha que arrastar, com correntes que me acorrentam, porque Jesus já me libertou. Jesus já te libertou. Ele não vai te libertar, Ele já te libertou. Amém, queridos? A impossibilidade em conceder a segunda chance se resume em 3 motivos. Por aquilo que eu não abro mão, não vou abrir mão disso. Quem está certo sou eu. Quando me vejo superior à falha cometida, ou quando eu não quero entender o outro lado. É isso, Andrezinho, André Batista. A gente sempre fala isso lá no Homem ao Máximo, né? Queira ser feliz, não queira ter razão em tudo. Queira ser feliz, mas não queira ter razão em tudo. Queridos, esse versículo aqui, a gente já está indo para o final, mas de tudo que foi falado aqui, se você decorar, guardar na tábua do seu coração, esse versículo, queridos, a sua vida vai mudar. Vai virar uma chave dentro da sua vida, e muitas coisas vão mudar. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 21. Não retribua o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. Sabe o que é isso? Você não vai retribuir a ofensa que você recebeu. Você não vai falar mal daquela pessoa que você soube que falou mal de você pelas costas. Você também não... A pessoa falou mal de você, você fala bem. Você não vai retribuir a ofensa da mesma forma. Você não vai retribuir aquela determinada situação mal resolvida com o mal. Mas a palavra de Deus te orienta e me orienta, nos orienta a vencermos o mal com o bem. Te pediram, às vezes, a gente já escutou inúmeras histórias de pessoas que foram humilhadas porque não tinham dinheiro. E pediram dinheiro emprestado para alguém, porque não tinha quem pedir. E a pessoa que tinha dinheiro para emprestar humilhava e não emprestava. E aí, o tempo passou, os dias se passaram, porque a roda da vida gira, não é assim? E aquela pessoa que foi humilhada, chegou agora, virou a roda virou e aquela pessoa agora tinha dinheiro para emprestar àquela pessoa que humilhou ela. O que você faria? O que você faz? O que o Evangelho fala para você fazer? Você não vai retribuir o mal. Simples assim. Ah, mas é difícil porque eu fui humilhado, você não sabe o que eu passei, isso é muito complicado, é muito difícil, a minha família me humilhou, os meus vizinhos me humilharam. Queridos, vença o mal com o bem. Não retribua o mal com o mal. Ok? É isso que o Evangelho fala para a gente. A gente não está dizendo para você que isso é fácil. Porque o Evangelho confronta. Lembra que a gente falou aqui? O Evangelho, a cruz de Cristo, ela não é ortopédica. A cruz de Cristo não é ortopédica. Ela não vai se adequar às suas imperfeições. Ela não vai... O Evangelho apontado na cruz de Cristo, que é um marco para a igreja, ela vai confrontar justamente as inclinações da carne. Você tem vontade de fazer, você tem vontade de falar, você tem vontade de agir, mas o Evangelho te dá uma outra direção. Aponta para você um novo caminho. E a gente colocou essa ilustração aí para você. Não sei se o pessoal daí de trás está conseguindo ver. Estão conseguindo ver aqui? Legal aí? Presta atenção nessa figura lá, queridos. Olha só. Olha lá o que essa pessoa disse, a palavra que ela libera. Essa avó, essa mãe. E aí olha o que acontece aqui, ó. Um ciclo foi quebrado. Está vendo ali, ó? Alguém precisa fazer alguma coisa. Alguém precisa decidir fazer diferente.
Alguém precisa não repetir os erros de papai, os erros de mamãe, os erros de vovô, os erros de vovó. Você precisa quebrar o ciclo para que você viva o perdão de Deus, para que você consiga perdoar, para que você consiga conceder a segunda chance. O ciclo precisa ser quebrado. Se você não cuidar das suas feridas, você vai sangrar em cima de quem nunca te feriu. Aqui, queridos, é o ponto. Aqui, ó, isso aqui simboliza a quebra do mal. A quebra do mal. O ciclo do mal precisa ser interrompido. E o perdão precisa entrar na tua casa. Nós precisamos não dar legalidade no mundo espiritual. A gente precisa parar, a gente precisa aparar as arestas, porque a ausência de perdão promove brechas, promove arestas, promove legalidades no mundo espiritual, promove uma legalidade no mundo espiritual, o ressentimento, ok? Demônios se alimentam desse tipo de situação. Entenda isso em nome de Jesus. A gente não está querendo diabolizar tudo, mas queridos, isso eu li para você em Mateus no capítulo 18, a parábola do credor incompassivo, ok? Não se deixe aprisionar, deixa que o Espírito Santo trabalhe em você, para que você viva o sobrenatural de Deus, para que o Evangelho alcance a sua vida, alcance a sua casa, e para que você viva a segunda chance. E isso vale para tudo, irmão, para dentro e fora do ministério, para dentro e fora do casamento, para dentro e fora do trabalho. Você vai precisar constantemente conceder a segunda chance, e deixa que Deus vá trabalhar em você para as dificuldades que você possa ter, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, queridos? A gente finaliza aqui. Eu queria que você aplaudisse a Jesus, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ministério de Louvor, se pudesse posicionar, a pastora, né, vamos fazer aí. Então, queridos, olha, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Não dê legalidade, deixa que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, na sua mente. A gente sabe o quão difícil e delicado e até polêmico são todas essas ponderações, mas deixa que o Espírito Santo continue a ministrar na sua vida, na sua casa, na sua mente, no seu coração e no seu espírito. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém. Deus é fiel.